Olá a todos, eu sou Fabiano Monteiro da Silva, universitário da Instituição de Ensino EAD Unopar, que significa Universidade União Norte do Paraná. Nesta universidade eu estou cursando Análise e Desenvolvimento de Sistemas e esta apresentação é uma abordagem do meu portfólio individual do terceiro semestre. E o conteúdo é referente a algoritmos e estrutura de dados baseado em alocação de memória com exceção à direita. Bom, para que isso aconteça, é necessário que nós executemos alguns comandos de uma forma que o computador entenda aquilo que realmente estamos pedindo. E este comando nós chamamos de alloc, onde alloc significa assim: computador, eu estou precisando de um espaço de memória para mim. Por favor, reserve para que eu possa usá-lo. Então é através desse comando que nós podemos fazer com que o computador reserve um espaço de memória para nós. Seguindo a linha de raciocínio, nós temos um algoritmo que faz com que seja interpretado da seguinte forma: o P significa que é o ponteiro. Info é a informação que vai ser contida neste ponteiro. E o Y é o nome que nós daremos a essa informação que estará contida nesse ponteiro. Então, seguindo a linha de raciocínio, nós dizemos o seguinte: que info de ponteiro recebe Y. Continuando a nossa linha de raciocínio sobre inserção à direita a respeito de alocação de espaço de memória em nosso computador, nós vamos continuar com o nosso algoritmo, onde podemos fazer da seguinte forma: se ref for igual à ausência de informação, então ref recebe P, ou aquele ponteiro. Então, graficamente, nós representamos assim: o Y, nós vamos dar o nome para ele, e nós vamos chamar o primeiro Y de Dagobert. E nós podemos verificar que nós podemos colocar mais duas variáveis ao lado de Dagobert. Uma representada pela letra A, que significa anterior ou ante, e outra que significa próximo ou prox, que é representado pela letra P. Nós podemos observar que antes de Dagobert não existe nenhuma informação além dele ou antes dele. Então nós vamos representá-lo, a letrinha A, como ausência de informação. E o próximo de Dagobert, como seria? Bom, vamos dizer que o próximo de Dagobert se chama Fabiano. E o Fabiano nós vamos usar como ref. Lembra lá da condição lá em cima? Se ref for ausência de informação, ou então ref recebe P. Então vamos fazer assim: as duas variáveis de Fabiano são as mesmas de Dagobert. Entretanto, a variável A, que nós chamamos de ante ou anterior, nós vamos dizer que é Dagobert. E o próximo de Fabiano? Então vamos fazer o seguinte:
Vamos colocar mais um Y e vamos chamá-los de Marcos. Então, o próximo de Fabiano será o Marcos. As duas variáveis que nós vamos colocar ao lado de Marcos são as mesmas de Dagoberto e Fabiano, que é o A, que significa anterior ou ante, e o P, que significa prox ou próximo, onde o anterior de Marcos fica apontado para Fabiano. Agora eu pergunto, quem é o próximo de Marcos? Bem, e como é que nós vamos representá-lo? Simples. Da mesma forma que representamos o anterior de Dagoberto, nós vamos representar o próximo de Marcos. Por quê? Porque não existe nenhuma informação além de Marcos, ou o endereço de memória após o endereço de memória de Marcos. Continuando o nosso algoritmo, nós podemos dizer que anterior de ponteiro recebe ausência de informação e próximo de ponteiro recebe também ausência de informação. Se essa condição for verdadeira, o algoritmo para por aí. Pronto. A partir de agora a gente vai analisar referente ao slide anterior, caso a condição seja falsa. Neste caso, a gente vai partir para o senão. Aí, o comando algorítmico é esse aqui. Próximo de P, ou ponteiro P, recebe próximo do ponteiro de ref. Aí continua. Anterior do ponteiro P recebe ref. E próximo do ponteiro ref recebe P. Dando continuidade, aí vem a condição. Se próximo de ponteiro de P for diferente de ausência de informação, então anterior de ponteiro de próximo de ponteiro de P recebe P. Aí termina a condição. Fim-se, fim-se. Continuando nosso assunto sobre inserção à direita do nosso gráfico, vamos agora fazer o seguinte. Nos slides anteriores, nós colocamos o Y, representando cada nome que fica contido dentro da informação na alocação do espaço de memória. Um exemplo aqui nós temos o Dagoberto, nós vamos dizer que ele é o Y1. Também temos o Fabiano, que vai ser o Y2, e o Marcos, que vai ser o Y3. Nós também temos as variáveis em cada um desses y, ou em cada um desses espaços que estão contidos na memória. Por exemplo, nós temos variáveis em cada um deles. O A, que eu falei que representa o anterior, e o P, que se
refere ao próximo. Nós observamos que o A ele representa o anterior ao valor que está contido naquela alocação. E no caso de Dagobert, não existe nenhum valor ocupado no espaço da memória. Então, nós vamos dizer que esse A, ou anterior, contém ausência de informação. Já o P, que é o próximo, nós vamos dizer que o próximo de Dagobert é Fabiano. Entretanto, Fabiano é o ref. E o próximo de Fabiano é o Marcos. Por quê? Porque o anterior de Fabiano é o Dagoberto, que é o anterior de ref. Então, P de ref é Marcos. E o próximo de Marcos é ausência de informação. Então, quem é que vai ser o anterior de Marcos? Nesse caso, seria ou é o Fabiano. Mas como se trata de inserção à direita, nós vamos ter que alocar esse espaço na memória e encaixá-lo à direita de ref, que no caso nós temos um Pzinho bem aqui embaixo, e esse P nós chamamos de Berenice. Então, vamos seguir o algoritmo para que possamos entender melhor o que está contido graficamente. Como a condição ali não era verdadeira, naquela primeira parte do se, aí veio aqui o senão. Então, nós podemos dizer o seguinte, que o próximo de P, que no caso é a Berenice, ele vai receber o próximo de ref. No caso, ref é o Fabiano e o próximo de Fabiano é o Marcos. Então, o próximo de Berenice, que é o P, vai receber o Marcos. Na outra linha, diz que o anterior de P, que no caso é o anterior de Berenice, vai receber ref. Então, anterior de Berenice vai receber Fabiano. E o próximo de ref vai receber P, que no caso o P é a Berenice, dando-se aí o início para a alocação de espaço na memória, ou a inserção à direita. Aí vem a condição. Se o próximo de P for diferente de ausência de informação, que nós realmente observamos que é diferente de ausência de informação, porque Marcos é o próximo de P. Então, Marcos é antes de Berenice. Aí vem a condição. O anterior do próximo de P vai receber P, ou seja, o anterior de Marcos vai receber Berenice. Findando a execução do algoritmo, aí vem o fim sim e o fim sim. Finalizando essa parte de inserção à direita, nós observamos que temos que corrigir umas coisinhas aqui. Nós fizemos os anteriores e os próximos, mas tem uns detalhes que ainda não ficaram conclusivos.
como por exemplo, o próximo de Fabiano continuou sendo Marcos e o anterior de Marcos continuou sendo Fabiano. Então vamos fazer o seguinte: vamos apagar essa setinha de próximo de Fabiano ser o Marcos, e agora vamos apagar a setinha do anterior de Marcos, que é o Fabiano. Bem, concluído, nós ficamos com esse gráfico aí. Então, está feito o nosso gráfico a respeito de inserção à direita.